Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. No Rapcast Brasil falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O mestre Hokawa já publicou mais de 2.400 livros e também já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantari e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. No episódio de hoje falaremos sobre a essência da meditação. E aqui conosco está um convidado especial, o Rafael Escobar. Bem-vindo, Rafa. Valeu, Gabriel. Prazer estar por aqui. Valeu. Então, o Rafa conheceu a Rap Science recentemente e conta um pouco pra gente o que você faz, como foi conhecer a Rap Science. Eu gostei muito do jeito que eu conheci, foi através de um vídeo, de um filme no YouTube, um desenho animado, que eu vi um trechinho dele no Facebook, fui pesquisar, fui atrás e tal. E me chamou a atenção realmente o tema, a forma como era feito e tudo mais. E aí acabei chegando no site, gostei bastante, vim pra cá conhecer, adorei o templo, achei super bonito, super lindo. Que ótimo. E desde então tenho me identificado muito com os ensinamentos, com tudo que tem, com as palestras, com as conversas e... enfim, tamo aí. Beleza, valeu, Rafa. O filme foi o Renascimento de Buda? Foi sim. Beleza. Valeu, Rafa. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. E também a Sá está aqui conosco. Oi, Sá. Oi, Gabriel. Olá a todos os ouvintes. Seja bem-vindo, Rafael, também aqui ao podcast. Obrigado. E um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio. É isso aí. Bom, então a gente vai extrair os trechos principais do livro O Milagre da Meditação. Então a gente escolheu esse livro como base. E então a Sá vai ler o trecho do primeiro tópico, que é: meditar é se afastar das influências externas. Meditação é um método que consiste, primeiro, em fechar os olhos e afastar a mente dos aspectos deste mundo tridimensional, e segundo, em ter pensamentos elevados que iniciem uma conexão do seu eu interior com o mundo celestial, o mundo real. Ok, valeu, Sá. Bom, então a gente vê que o mestre define meditação como fechar os olhos e se afastar de vibrações tridimensionais. Então esse é o início de um estado meditativo. Então, meditar não é apenas relaxar o corpo físico, isso é importante. Relaxar o corpo físico é um primeiro estágio para a gente entrar no estado meditativo, porém, o grande objetivo da meditação é a gente se livrar de influências desse mundo material e sintonizar a nossa vibração com outro mundo, que é o mundo espiritual. Esse é o grande objetivo da meditação. Então, é um olhar para dentro mesmo, né? De fechar realmente os olhos ali e se conectar com aquilo que está dentro da gente. Exato, exatamente. Então essa parte de fechar os olhos é importante, porque fechar os olhos significa que você reduz a quantidade de estímulo que você recebe, porque a gente recebe muito estímulo pelos olhos, a gente vê muita coisa. E o ato de fechar os olhos é realmente cortar esses estímulos externos e, como o Rafa comentou, focar no nosso eu interior. Isso é meditar. E a meditação não é algo moderno, ela existe há milênios. E o ser humano sempre buscou essa introspecção, essa vontade de se conhecer. Tanto que em japonês a palavra meditação ela é feita por 2 caracteres, mei, sou. Mei significa fechar os olhos, sou é pensar. Então a gente sabe que os caracteres chineses vieram de milênios. Então desde milênios atrás já se considerava a meditação como fechar os olhos e pensar, ou fechar os olhos e aprofundar na introspecção, no autoconhecimento e na eliminação de vibrações terrenas, vibrações mundanas. Eu acho que um ponto interessante, né, desse trecho é que a gente tem um senso comum do que é meditação. E geralmente está, acho que, muito ligado
ao corpo, assim, corpo físico, ao mundo material, né? Então, só relaxamento, ou então ficar sem pensar em nada. E eu acho que esse trecho já deixa pra gente que o significado de meditar de verdade é muito mais profundo, né? Uhum. Sim. Você comentou, né, sem pensar em nada. Tem muitos métodos que dizem que é importante ficar sem pensar em nada. Só que para você chegar num estágio de ficar sem pensar em nada, é muita prática que é necessária. Então, o interessante desse livro é que o Mestre Okawa ele explica passo a passo como você meditar, ou como você se desenvolver nos processos de meditação. Então, como a Sá comentou, meditar não é só ficar sem pensar em nada. Tem meditação, por exemplo, meditação da autorrealização, que você tem que pensar em alguma coisa. Então, a meditação reflexiva, na qual você tem que fazer reflexão, você tem que pensar sobre algo. Então, meditar não é simplesmente tirar os pensamentos da sua mente e ficar sem pensar em nada. Isso é um estilo que tem, mas não é o objetivo principal. Uma coisa que me chamou bastante atenção no livro é a questão de que o mestre fala que a forma, na verdade, não é tão importante. Que você tem que buscar aquilo que te deixa confortável. Tanto Isso. A questão da respiração, quanto da postura. Então não é uma coisa tão rígida, muito pelo contrário. É algo que você tem que encontrar qual a sua forma de fazer isso com mais naturalidade, com mais tranquilidade. E a partir daí você não ter o corpo como um problema, como algo que vai estar te incomodando e tirando a sua concentração, para aí sim você conseguir olhar para dentro sem o corpo te atrapalhar, né? Exato. Não necessariamente tem que ficar, por exemplo, em posição de lótus ou ficar com a perna cruzada por muito tempo. Você pode sentar numa cadeira confortável e meditar ali. Então o mestre ele modernizou também a prática da meditação, né? Eu, por exemplo, não consigo ficar com a perna cruzada, minha perna dorme, não consigo levantar depois, então cada pessoa tem uma característica, como o Rafa comentou. Sendo confortável, você não precisa se apegar tanto, nem a posição das mãos, nem a posição das pernas. A posição das mãos, o mestre explica mais detalhado no livro, mas é bem simples também. E estando sentado numa cadeira e, como você disse, confortável, deixando o seu corpo confortável, você pode começar a meditar. Porém, a essência da meditação é isso, a gente se afastar de influência externa. Refinar mais a nossa vibração se conectando com outro mundo. Essa é a essência da meditação. O lugar é importante também, claro, devido à vibração de cada local, porém é possível meditar em lugares barulhentos também. O Mestre Okawa tem um estilo de meditação dentro desse livro que é a meditação focada na leitura. Então você lê um livro por 1 hora buscando se concentrar nesse livro é uma meditação também. Então existem várias maneiras de meditar e o Mestre Okawa ele facilita isso também. Então não parece que é um método muito arcaico, extremamente complicado. É algo moderno, simples, que se feito com bastante prática é possível evoluir bastante na concentração da mente. Uma dúvida que eu tenho, que assim, a palavra ela vem muito da questão dos olhos fechados e tudo mais. Só que pegando o próprio exemplo da meditação para leitura e de repente outras práticas de concentração, mindfulness, algumas coisas em que você desenvolva esse estado de presença. Isso também dá para chamar de meditação? Assim, até pegando, por exemplo, uma contemplação em que você está ali na natureza, de que você está no momento presente, prestando atenção, concentrando, focando. E isso também dá para chamar de meditação ou aí já seriam outros termos? Boa pergunta, Rafa. Mandou bem, hein? Mandou bem. Também é meditação porque o objetivo sendo a conexão com o mundo celestial, pode-se dizer que é meditação. Porém, se não houver esse aspecto do mundo espiritual, se você só quer relaxar, aí não é meditação. Aí é relaxamento do corpo físico. Só que se a pessoa pratica, por exemplo, mindfulness, mas ela acredita no outro mundo, e ela acredita que ela vai se conectar com algum mundo do mundo espiritual praticando essa meditação, aí a gente pode considerar que é meditação. Mas se você está focado só em você, se você acha que a meditação não vai te conectar com nenhum outro mundo, aí não é meditação. Aí é, por exemplo, concentrar sua mente, tanto que o mestre fala isso no livro, concentrar sua mente em algo e meditar é diferente. No caso, quando você tira o aspecto divino, o aspecto do outro mundo da meditação, você não está meditando, você está concentrando a sua mente.
Então, o mindfulness que não inclui a parte espiritual, ela é uma concentração mental daí. Que aí seria a segunda parte ali da palavra, né? Que não é só fechar os olhos para o mundo externo, mas pensar, né? Pensar, exatamente. Boa, Rafa. Legal. É porque aí quando a gente fala que de afastar assim, do mundo tridimensional, é justamente pra gente conseguir refinar essa vibração para conectar, né? Então, o objetivo final é essa conexão, né? Esse afastamento do mundo tridimensional é para conseguir justamente deixar a gente mais calmo, para conseguir essa sintonia, né? Isso aí, Sam. Porque no outro mundo, a vibração do mundo espiritual é muito diferente da vibração do mundo terreno. Essa vibração tridimensional, ela não existe no outro mundo. Então, se a gente não refina a nossa vibração, como a Sá comentou, a gente não se conecta com os mundos superiores. Por isso, a redução de estímulo. Para você realmente refinar a tua vibração, ficar mais calmo. Ficar calmo é uma etapa para você se conectar com o mundo superior. Esse é o processo. Ficar calmo não é o objetivo. Ficar calmo é o meio, para você atingir um objetivo maior. Esse é o grande diferencial do que o mestre Okawa explica nesse livro. Nessa questão até do ficar calmo, teve uma palestra sua, Gabriel, que eu achei bem legal, uma metáfora que você usou, que é a respeito de uma pessoa que está ali no meio do mar se afogando. E ela pode ter dois tipos de reações diferentes. Ela pode tanto se debater, começar ali a nadar desesperado e tudo mais, aí a chance dela é de afogar, ou ela pode relaxar e como consequência ela vai boiar, vai gastar muito menos energia e vai ficar muito mais tranquila. E pensar que a meditação é bem isso, que é você relaxar, é você tranquilizar, acalmar os pensamentos, para aí sim as coisas fluírem muito mais naturalmente, com menos esforço. Eu achei uma metáfora interessante, eu gostei de entender dessa forma. Sim. O mestre, numa palestra, né, ele concedeu essa metáfora, e muitas vezes a gente quer resolver os problemas batendo de frente ou pensando demais, só que muitas vezes é só a gente ficar calmo e deixar que os nossos pensamentos fluam e se conectem com outros mundos para que a resposta chegue. Pela perspectiva desse mundo, pode parecer não tão sábio você ter um problema e querer ficar calmo. A primeira atitude é a reação, a gente já quer reagir, quer resolver logo, e aí vem você ficar se debatendo. Mas muitas vezes é só buscar a calma de maneira consciente, você buscar a tranquilidade, que você consegue daí resolver os problemas. É bem isso mesmo. Então a meditação é um estilo de vida, não é uma prática só de um dia, ela é uma vida inteira que a gente conduz no estado meditativo. Tem um outro ponto do livro que eu achei legal, que o mestre ele desmistifica bastante essa questão de que você precisa ter um ambiente totalmente zen, você precisa ir para o topo de uma montanha e tudo mais para poder meditar. E é bem essa coisa, né, que você pode estar num metrô lotado, você pode estar no meio de um escritório, de um lugar com outras pessoas e tal, e tá ali meditando, tá ali na sua forma. E é legal pensar isso como uma prática para utilizar no dia a dia, sempre que você precisar. Né? Até me fez pensar que assim, a maioria dos momentos que você realmente está com a cabeça muito agitada e que você está num momento ali de muita turbulência e com barulhos e tudo mais, eu acho que é exatamente nesse momento que você precisa meditar mais. Não é quando você está super tranquilo, quando você já está num lugar super zen. Quando a sua mente foge muito do estado de tranquilidade, você tem que trazer ela de volta. Isso aí, você tem a respiração profunda, por exemplo, que é a melhor maneira é essa, né? Você vê que tem muito pensamento, está muito agitado, é só respirar profundamente, contando, que aí você consegue se tranquilizar. Então a gente sempre busca a tranquilidade. É interessante, você vai praticando, você percebe quando você sai do estado de tranquilidade, aí você quer voltar nele mais rápido. Esse que é o legal da prática constante da meditação, você identificar que você não está tão calmo, para daí buscar retornar ao estado de calma. É isso que a prática da meditação propicia na nossa vida. Bom, a gente vai agora então para o segundo tópico de hoje, que é: nós humanos somos seres espirituais. Nós humanos somos em essência seres espirituais e celestiais. Porém, quando nascemos neste mundo, vestimos algo equivalente a uma roupa de mergulho, grossa e pesada, o corpo físico. Beleza, obrigado, Sá. Bom, então entra um segundo aspecto muito importante da meditação, que é nos lembrarmos de que somos seres espirituais.
justamente porque a gente está nessa roupa pesada chamada corpo físico, a gente tende a se apegar a ele, ou basear a nossa vida nos sentidos do corpo físico. Então a gente tem fome, quer comer. O que a gente sente pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos, pela mão, a gente pode achar que esse é o nosso eu. Mas esse não é o nosso eu. O nosso eu, ele é um ser espiritual. E a meditação, ela permite que a gente se lembre disso. Ah, então eu vim do outro mundo. Ah, peraí. Então eu não sou só esse corpo físico. Eu sou um ser espiritual em aprimoramento aqui na Terra para se desenvolver. Esse é um aspecto importante da meditação, é relembrar. A gente conseguir lembrar de que somos seres espirituais. Essa é a nossa essência. E se a gente perde a prática da meditação, a gente acaba se levando por tudo que tem nesse mundo. E aí a gente acaba perdendo a nossa essência espiritual, que é algo muito sério na nossa vida. Tem uma dúvida que surgiu enquanto eu estava lendo, que até conversando com você esclareceu um pouco, mas que eu acho que pode ser uma dúvida de bastante gente, que é a questão de quando você tem um objetivo específico, quando você de repente tem algo material que você quer, alguma meta, algum objetivo, algo que você quer conquistar, como você saber se o ideal é você pensar, visualizar, mentalizar aquele objetivo, ou se você tem que realmente entregar para a sua intuição, para a sua espiritualidade, para o seu eu interior, falar e de repente mostrar para você o caminho certo? Como saber se é você que tem que escolher ou se tem que deixar de repente a inspiração, a intuição vir de uma forma mais livre? Tem dois casos, né? Um caso, por exemplo, quando tem algum desejo, alguma vontade que vem de dentro do nosso coração, sem você pensar, ela aparece. E aí se esse desejo ele vai proporcionar felicidade às pessoas, se ele vai refinar o seu caráter, ele é bom. E aí como ele surge naturalmente, se ele vai proporcionar felicidade às pessoas e lapidar o seu caráter também, ele é correto e é importante visualizar. Só que isso é um tipo de dom, na verdade. Não são muitas pessoas que conseguem ter essa vontade que brota de dentro do coração. Aí, quando, por exemplo, você pensa, mas eu não tenho nenhum objetivo, não tem nada que aparece dentro de mim. Aí, você serenando a sua mente, você se tranquilizando, você recebe essas imagens do anjo da guarda, que é um estilo de meditação também. Aí, claro, você tem que praticar isso por muito tempo. Não é a primeira imagem que você recebe que você já vai praticar. Você tem que filtrar aquilo, você tem que selecionar e fazer uma escolha consciente daí do que realmente é importante para você. Daí é possível trabalhar afinco para concretizar esse sonho. Então essas pessoas que têm essa vontade que vem de dentro podem se dizer até mesmo abençoadas, porque elas estão tendo uma inspiração, alguma coisa que está a missão de vida, enfim. Mas claro, se não for ganância ou se não for algo que vai prejudicar o seu caráter ou vai prejudicar as outras pessoas, dessa maneira com certeza é algo equivocado. Mas no caso, mesmo essa pessoa que brota de dentro do coração essa vontade, quando ela se tranquiliza aí, porque a meditação ela é receptiva, aí você fecha seus olhos, você recebe essas imagens, aí você vai querer concretizar ela. Então tem esses dois casos, as pessoas que recebem naturalmente essa vontade e outras pessoas que dentro do estado meditativo daí vão receber essas imagens do mundo celestial, do anjo da guarda, para concretizar um objetivo. Seria esses dois casos. A Sá estava até comentando no começo a respeito de tipos de meditação onde as pessoas são instruídas a não pensarem, a livrar a mente, a ficar sem pensamento nenhum. Qual que é o caso ideal assim de você meditar para realmente afastar e limpar, deixar livre de pensamentos, ou de repente ter algum objetivo, pensar e tudo mais? Como que é essa diferença assim? Qual que seria o ideal? Bom, daí vai do objetivo específico de cada pessoa, daí é do momento que ela está. Então a meditação da ausência de ego, por exemplo, é uma meditação que a gente busca o não pensar mesmo. Então, quando, por exemplo, você está pensando demais ou você está confuso, você não vai buscar uma meditação da autorrealização porque você está com muita coisa na cabeça e mais imagem pode até que te atrapalhe. Então você pode buscar se tranquilizar e praticar de maneira constante você
concentrar sua mente em nada, ou você esvaziar sua mente para conseguir receber uma imagem depois, que é a ausência de ego. Ou se você pensa demais em si próprio e você não aguenta mais isso, a meditação da ausência de ego também vai proporcionar essa tranquilidade. Mas ela é muito difícil. A meditação da ausência de ego ela é muito difícil. Ela é realmente, eu diria que até assim, você tem que chegar no nível profissional mesmo para você conseguir ficar pensando em nada. Então, mas seriam esses dois casos mesmo. Muitas vezes, quando a gente tá pensando muito e quer esvaziar mesmo ou se tranquilizar, a gente parte para essa parte da ausência de ego ou da serenidade interior. E quando a gente sente esse ímpeto de fazer algo, de ter vontade de concretizar algo, a gente busca daí a autorrealização. Seriam esses casos. Teve uma coisa que eu achei legal, até lendo aqui o livro do mestre, que é de que a nossa mente ela não consegue focar em dois tipos de pensamento ao mesmo tempo. Né? Que ou ela está focada no negativo ou ela está focada no positivo. Sim. Então acho que muitas vezes até pode ser esse o caso, né? De que é muito difícil você estar ali de repente numa sensação, num pensamento de sofrimento, algo negativo, e você simplesmente querer parar de pensar naquilo e não pensar em mais nada. O ideal, de repente, muitas vezes é você substituir aquilo. Isso. E aí trazer um pensamento positivo no lugar, trazer algo que substitua aquilo que estava te trazendo sofrimento por algo que vai ser bom para você. Sim. Por exemplo, você não consegue parar um pensamento. Por exemplo, a gente foi gravar o podcast, eu fui falar a introdução, o que eu fiquei dando risada, certo? E aí quanto mais eu pensava em não dar risada, mais risada eu dava. Não é? Porque eu queria parar de rir, só que eu ficava rindo. Daí o que aconteceu? A coisa aconteceu. Daí quando eu comecei a pensar em outra coisa, eu consegui parar de rir. Então é isso. E o William James falava isso. Quando você quer parar um pensamento, você aumenta ele. Então se você quer parar um pensamento negativo, você vai aumentar ele. Eu não sei porquê. Como assim? Quando você fala assim, você tá com raiva, aí você fala assim, eu quero parar de ter raiva. O que vai acontecer? Sua raiva vai aumentar. É um princípio da psicologia humana. Enfim, é isso que você falou, você tem que trocar mesmo. O ser humano não pensa duas coisas ao mesmo tempo. Então se você quer eliminar a sua raiva, se você ficar pensando, eu quero parar de ter raiva, você vai ficar com mais raiva. Ou eu quero parar de rir, você vai rir mais, vai acontecer comigo agora. Aí você pode trocar a raiva por outro pensamento. Por isso que é importante estudar a verdade. Então você troca a raiva pela compreensão, por exemplo. Em vez de ficar raivoso, você se coloca no lugar do outro e começa a mudar o seu pensamento, a trocar o pensamento e não querer parar o que você está pensando. É bem esse ponto mesmo. Outro dia eu vi um exemplo que falava assim, a pessoa fala assim, se você falar pra alguém, não pensa num elefante rosa, a primeira coisa que ela vai na cabeça é o elefante rosa. Porque a nossa cabeça pensa assim de um jeito. Tô pensando agora. Vou começar a rir de novo. Não, deixa problema, né? Vamos trocar aquele isso. Vai ter que cortar. Não, mas é bem isso mesmo. A questão do pensamento, a gente não consegue mesmo parar um pensamento. E é difícil. Para você parar de pensar, é só praticando muito tempo de meditação. Então, às vezes a gente fala, eu quero parar de pensar. É melhor trocar por pensamento positivo que vai te impulsionar do que parar de pensar. O objetivo da meditação não é parar de pensar. E sim, como a gente comentou, é resgatar essa nossa essência espiritual. Nós, seres espirituais em aprimoramento aqui na Terra. Esse é o objetivo da meditação. É um pensar de maneira mais elevada, né? Isso. É você refinar o teu pensamento. Não é você parar de pensar. É isso aí. Bom, vamos então para o terceiro e último tópico, que é a prática da meditação e o controle dos pensamentos. A meditação é, em suma, a prática que tem por objetivo conseguir o domínio de nosso mundo interior para permitir que entremos em conexão com o mundo celestial, o mundo superior. Essa é a essência da meditação. Ok, valeu, Sá. Então, para a gente se conhecer melhor, a meditação ela é vital. E para a gente controlar melhor a nossa mente, a meditação ela é vital também. Então, por que isso? Porque se a gente está acostumado a entrar num estado meditativo no nosso dia a dia, se a gente sai desse estado meditativo,
é muito mais fácil você voltar para aquele estado porque você está acostumado a fazer aquilo. Então, se você se acostumou a praticar respiração profunda, por exemplo, claro que uma semana não vai ter efeito. Assim como uma semana de academia não tem efeito nenhum também. Mas se você continua fazendo essa prática, você começa a controlar melhor o seu pensamento e você começa a se conhecer melhor. O que é esse se conhecer melhor? Você começa a saber o que você vai fazer de antemão. Então, antes de você fazer alguma coisa, você já sabe como você vai agir. Então, se você sabe, por exemplo, que você tem raiva no trânsito e você pratica a meditação, você começa a se conhecer melhor. E aí, você tem raiva no trânsito, mas você pode ter raiva, só que você controla, você consegue dar aquela parada antes de fazer alguma coisa errada. Ou você se conhece mais, fala, peraí, eu sou irritado no trânsito, então eu tenho que me controlar mais. Então, é isso que a meditação proporciona também, esse autoconhecimento. É legal que a meditação, a prática dela, ela vai te transformando como pessoa, né? Mudando seu padrão, né? É mais ou menos como se você pensasse que o padrão de um lugar, da arrumação de um lugar, era sempre estar bagunçado, com um monte de coisa jogada, com sujeira e tudo mais. Às vezes você já está tão acostumado com aquilo que você nem percebe um pensamento negativo, uma coisinha a mais e tal. E ao mesmo tempo, quando você faz uma faxina, que seria aquela coisa ali, né, de você organizar e deixar tudo brilhando, tudo bem claro, né, que seria uma prática de meditação para você realmente acalmar a mente. Qualquer coisinha que suja aquele ambiente, que atrapalhe, já é rápido que você identifica e consegue resolver, né? Sim. Então, acho que a prática constante ela é importante até para trazer a gente para esse estado constante de serenidade, de tranquilidade. Sim, bela analogia, Rafa. Valeu. É isso aí. E também acho que a gente comentou, acho que em alguns episódios aí, desse tempo de silêncio, né? Porque hoje em dia a gente vive uma vida muito corrida. Então, às vezes, a gente não consegue, a gente nem para pra pensar no que a gente tá pensando o dia inteiro, né? A qualidade desses pensamentos. Se a gente parar e relaxar, o que vem na nossa cabeça. Porque a gente tá tão envolvido no cotidiano, nas coisas que a gente tá fazendo, que a gente não consegue nem identificar. Então acho que a meditação também ajuda nesse sentido, né? De, como você falou, de autoconhecimento. Porque a gente consegue parar, prestar atenção no que tá vindo na nossa cabeça. E aí é um passo pra você conseguir, às vezes, trocar por outro pensamento. Sim. Porque se a gente nem sabe o que tá pensando, é difícil, né? De controlar também. A gente comentou que a gente fica no modo reativo. Então, você sempre tem a mesma reação. E nem percebe, como a Rafa comentou. Você nem percebe, você vai fazendo e às vezes passa anos e o pior é que você não percebe, aquilo vai se solidificando. Aquilo ele vai impregnando na alma e tem comportamentos que você pratica 10, 20 anos para você trocar aquele comportamento, aquele não é nem hábito mais, é comportamento já. Para você trocar aquilo vai ser muito difícil. Então, como o Rafa comentou, você arruma a casa, você busca a serenidade e isso vai exigir muito esforço. Você, como a Sá comentou, busca a prática de silêncio diária, esse autoconhecimento, para que quando você saia disso, e a gente sai disso, todo mundo, todo mundo, para quando você sair disso, você identificar que você saiu, identificar que tem alguma coisa desarrumada, para você buscar voltar. Esse tipo de controle que a meditação proporciona. É isso que é interessante. Isso é legal que ninguém vai fazer por você. Sim. Você não fala, Sá, medita por mim aí, eu pego metade da calma, você fica com a outra, não tem como. Sim. Cada um tem que fazer o dever de casa e buscar a tranquilidade, buscar a paz interior. E é uma questão de teste constante ali, né? Que parece que várias situações vão provando a gente e tudo mais. Eu lembro até uma sexta-feira que eu queria muito chegar a tempo aqui, né? Pra meditação das 8 horas. E aí quando era 7 e pouco eu saí lá do Pacaembu pra vir, tive a brilhante ideia de vir de carro pra atravessar toda a Avenida Paulista e tudo mais. E peguei um trânsito absurdo. Sim. O Waze me jogou pra um caminho que eu, assim, peguei mais meia hora de trajeto e tudo mais. E a minha ideia de chegar antes das 8, eu acabei chegando quase 9 horas da noite aqui. Chegou com café já. Exatamente. E foi muito louco, porque no meio do caminho eu comecei a ficar muito estressado, a princípio, assim, de pensar, caramba, eu queria estar lá, eu queria chegar lá e tudo mais. E aí chegou uma hora que eu parei e pensei, pô, mas eu tô indo pra uma prática de meditação, pra me acalmar, tudo mais, pra relaxar. Por que que eu tô me estressando com o caminho até lá?
por que eu não tô de repente aproveitando aqui o momento, a situação que eu tô, pra de repente acalmar e começar a me tranquilizar e exercitar. Já que eu não estou lá, deu 8 horas aqui no meio do trânsito, eu vou começar a meditar aqui. Sim. Então foi até um aprendizado legal esse dia pra perceber que assim, não importa o lugar que você tá, situações complicadas e difíceis ali vão acontecer, e acho que o que importa é a forma como a gente reage a isso, né? Exato. Quando você cria esse hábito de manter a tua mente tranquila, você volta mais rápido para ela e você tem essas percepções também que você teve. Peraí. Esse é o início do estado meditativo. Porque você identificou que você saiu daquele estado. Então, é interessante você ver o efeito que isso tem ao longo do tempo. Então, eu, por exemplo, era muito irritado. Nossa, eu era descontrolado. E você se sente mal, porque às vezes você quer mudar. Eu queria mudar, só que eu não conseguia, era muito frustrante. Mas você tem que... A gente vai praticando, não é uma coisa impossível para ninguém. Você vai praticando e você vai identificando, você vai percebendo e você vai se controlando cada vez mais daí. Então a meditação é um estilo de vida mesmo. Você incorpora ela no seu dia. 10, 15 minutos por dia, que seja, no longo prazo, tem um efeito muito gratificante. Porque a nossa vida melhora, a vida das pessoas ao nosso redor melhora. Quem convive sempre com pessoas, você tem que estar bem. Porque pessoas têm emoção, pessoas têm sentimentos. A gente tem que estar bem para lidar com pessoas também. Então, esse identificar essa mudança de humor, de emoção, esse opa, peraí. Bom, eu falo opa, peraí, não sei se cada um fala. Tô falando opa, peraí, acho que só eu falo. Então, isso que é importante. O legal é que, assim, acho que ver essa evolução, você mesmo já me falou, né? É sempre uma comparação nossa com a gente mesmo, né? E eu acho que até vale questionar, assim, né, para quem já exercita, para quem já pratica meditação, comparar o hoje com, de repente, o momento que você começou e fez pela primeira vez. E comparar a situação que você está hoje e exercitando, praticando no dia a dia, perceber daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui, sei lá, 10 anos, como que vai estar a diferença na questão de autocontrole, na questão de tudo isso que a gente falou até agora, né, desses benefícios. Sim, porque muitas vezes a gente acha que não evoluiu. Você fica nervoso de novo e você fala, ai, tô nervoso de novo, né? Tô praticando meditação, não é? Aí a gente acaba se cobrando muito, e aí o que acontece? Dá vontade de desistir daí. Porque a gente acha que não consegue, ou a gente acha que não melhora. Mas como o Rafa comentou, é isso, o ensinamento do mestre é esse, é você com você próprio 1 ano atrás, você melhorou ou não? Porque, por exemplo, tem muita gente que é muito mais calma do que eu. Mas eu melhorei do que eu era há 1 ano e a gente se sente feliz com isso. Se a gente se compara com os outros, não tem como se sentir o desenvolvimento, a evolução. Então isso que o Rafa comentou é vital mesmo. Com certeza a gente melhorou. Se continuar praticando, mesmo que erre, não tem problema. O importante é continuar a prática de refinação espiritual, a prática de buscar a calma, 10, 15 minutos por dia. Os benefícios são realmente incríveis. Bom, então hoje a gente falou sobre meditar, se afastar das influências externas, que nós seres humanos somos seres espirituais, e também a relação entre a prática de meditação e o controle dos pensamentos. Então isso foi o que a gente conversou hoje, então agradeço, Rafa, pela sua presença aqui, espero que você tenha gostado da conversa. Foi muito bom, foi divertido. É isso aí, e obrigado também, Sá, por estar aqui, pela companhia e pela paciência. Imagina, obrigada a vocês também pela companhia. Agradecer também os ouvintes que estão sempre aí ouvindo. Aí prestigiando o podcast. Foi mal, não, prestigiando, é isso aí. E só pra gente lembrar aqui que tem um e-mail pra quem quiser mandar sugestões, críticas, comentários. Elogios. Sim. cp_sul@rap-science.org. Isso. E tem também o canal no YouTube, que é o Rap Science Brasil. Então pode se inscrever também, compartilhar com os amigos, que é a maneira de mais e mais pessoas conhecerem o ensinamento do Mestre Okawa e se tornarem mais felizes. Então é isso. Obrigado a todos os ouvintes e a Sá e o Rafa também. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.